Olá, muito bem-vindo. Que a graça e a paz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, seja sobre você, sobre a sua alma, sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus, que é a lâmpada das nossas vidas, é a lâmpada que nós precisamos para nos mostrar qual o caminho a seguir, qual o rumo a seguir no meio desta situação complicada que nós estamos vivendo. E você precisa lembrar do que diz o salmista no Salmo 119 e no verso de número 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nesses dias que nós estamos vivendo, que as pessoas andam confusas, cada um seguindo os seus próprios entendimentos, ou às vezes seguindo as ideias de outras pessoas, e muitas estão se perdendo na caminhada por este posicionamento. Então, para que nós não venhamos perder o rumo, para que nós não venhamos ser confundidos pelo maligno, o que nós temos que fazer é seguir Deus, seguir a palavra de Deus, seguir a orientação do Senhor. Jesus Cristo nos falou: eu não deixarei vocês órfãos, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro consolador, o Espírito Santo. Então nós temos um consolador, o Espírito Santo, além de ser o nosso consolador, ele é o nosso ajudador. Também ele é o nosso professor, ele é o nosso guia. Nós não precisamos deixar que o diabo use as suas artimanhas para poder confundir as nossas vidas e, por fim, alcançar o seu objetivo, o seu intento maior, que é destruir a nossa fé e nos levarmos a romper com o nosso Deus, a quebrar a nossa aliança com Deus. Nós estamos vivendo um tempo que nós podemos ver, como João falou, que viria os anticristos, já estavam no mundo na época dele. Ele falou, e muitos anticristos já surgiram, já estão no mundo. E agora, além de nós vermos aí os sinais de um império da iniquidade que está se espalhando sobre a face da terra, nós estamos vendo as famílias perdendo o referencial. Estão perdendo por quê? Porque estão deixando de estudar a palavra de Deus. Hoje nós vemos as nossas crianças pequeninas com atitudes agressivas, atitudes que levam os pais, até mesmo muitos, tentar até mesmo se matar por causa das dificuldades que está enfrentando com os filhos, com a família. É uma coisa muito séria. No Brasil, morre cerca de uma pessoa por suicídio. Morre cerca de uma pessoa por hora no Brasil. Menos de uma hora morre uma pessoa por suicídio no Brasil. Uma morte violenta, o autoextermínio. As pessoas se matam porque elas não conseguem encontrar solução para os problemas das suas vidas. Elas seguem a orientação deste ou daquele, a ideia de um, a ideia de outro, e nada disto funciona. Aí as pessoas entram em desespero. Elas têm entrado em desespero e têm tirado as suas próprias vidas. Está tendo muitas dificuldades no relacionamento familiar, na convivência de pais e filhos. Está muito difícil. As crianças com 4 anos de idade, elas já estão completamente dominadas pelo um espírito de rebeldia que tem estado presente na vida das pessoas sobre a face da terra. Você pode notar isto. As pessoas, elas têm estado armadas com um espírito agressivo que representa uma rebeldia da alma, um descontentamento da alma que se revolta com muita facilidade contra tudo e contra todos. Então as pessoas já não estão sabendo mais o que fazer. Elas estão perdidas, e isto pode se transformar em um problema ainda maior quando nós olhamos para a palavra de Deus, que fala para nós que os dias estariam maus nos últimos tempos, no tempo do fim, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, nesta era que nós estamos vivendo, já não tem mais nem como classificar.
Nós já passamos do pós-moderno, do pós-modernismo. Então, depois do pós-modernismo, a única coisa que nós podemos dizer que nós estamos vivendo agora, a única classificação que nós podemos dizer para esta era que nós estamos vivendo, é que chegou o tempo do fim. E se chegou o tempo do fim, nós temos que guardar o que nós temos para que ninguém tome a nossa coroa. Guardar o quê? Guardar a nossa fé, guardar a nossa esperança no Deus vivo e guardar o amor de Deus em nossos corações. Nós estamos vivendo dias maus, as pessoas estão com os seus nervos à flor da pele, elas não têm paciência com ninguém e ficam procurando oportunidades para poder extrapolar, digamos assim, né? Manifestar aquilo que está represado dentro dela, a raiva que está reprimida, o descontentamento que está reprimido dentro dela, a revolta que está reprimida dentro dela. Então ela fica procurando qualquer coisa para ela poder extrapolar, para ela poder lançar isso para fora. E é por causa disso que todo momento a notícia que nós recebemos é que aumentou o índice de violência, e nós temos que tomar todo cuidado ao conduzir as nossas vidas, para que nós também não venhamos nos tornar esses agentes do mal nas mãos de Satanás, que só tem um objetivo na sua vida: roubar, matar e destruir. Como nosso Senhor Jesus Cristo nos fala no Evangelho de João, no capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No mesmo capítulo ele fala que o ladrão veio, senão a roubar, matar e destruir. E ele, Jesus, veio para que nós tivéssemos vida, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então nós temos que tomar cuidado, porque está tendo ataque contra a nossa vida de todos os lados. É como se o inimigo como se ele estivesse e está usando de fato todo o seu armamento, todo o seu arsenal, todos os espíritos imundos que está a serviço dele, e as pessoas que se rebelam contra Deus, se rebelam, e aquelas que ainda irão rebelar contra Deus. Tudo isso o Satanás acaba arregimentando para o seu exército infernal, para tumultuar ainda mais a vida sobre a face da terra. E não tem uma outra coisa a fazer senão nós buscarmos Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E ele falou para nós do cuidado que nós temos que ter no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso de número 32, ele fala a respeito da parábola da figueira. É uma comparação, as parábolas eram uma comparação feita pelo Senhor Jesus Cristo para nos mostrar determinado assunto, para nos fazer compreender a mensagem que ele estava passando para nós. E essa mensagem aqui é muito importante, porque nós estamos sendo exortados por ele à vigilância, a estar vigilantes para que o inimigo não consiga os seus intentos infernais contra a nossa vida. Assim nós lemos em Mateus capítulo 24, a partir do verso de número 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Isto é algo muito sério.
Isso é uma exortação que o Senhor Jesus Cristo faz para o seu povo. Em relação à vigilância, nós estarmos vigilantes, porque se você pegar e analisar o que ele deixou como evidências da sua volta ou do tempo do fim, está tudo o que ainda não se cumpriu, está se cumprindo diante dos nossos olhos dia após dia. Uma das coisas que nós estamos podendo dizer assim, que o ser humano está ficando como que louco, né? O ser humano está ficando louco, porque a chamada ideologia de gêneros, isso aí tem levado as pessoas a ter comportamento irracional, pior até mesmo do que os animais. Tem países que já foram reconhecidos mais de 70 ideologias de gênero. Ou seja, a pessoa, ela inventa um gênero para ela e ela vai e registra aquilo como sendo o direito dela. E com esse tipo de coisa, de comportamento, as pessoas estão perdendo o rumo, perdendo o referencial. As crianças também estão perdendo o referencial. O modelo que elas estão tendo para as inspirarem a serem adultas são modelos completamente, às vezes, completamente desconectado com a realidade do ser humano. Pode estar completamente conectado com o modernismo, com a tecnologia, com a ciência e com todas estas coisas aí que representa modernismo, que representa avanço científico e tecnológico. Mas quando se trata de ser humano, na verdade o que as crianças estão tendo diante delas são seres humanos falidos, pessoas falidas que não conseguem mais, que não consegue delinear os seus pensamentos, que fica procurando a ideia daquele outro, para poder formar um caráter, para chegar a uma conclusão, o que ela acha, o que ela pensa, segundo aquilo que já fora informado a ela. Ou seja, aquele caráter que ela trouxe, que ela recebeu, orientado pelos seus pais, por aqueles que as orientaram, que as criaram para a vida, pelos pais, ou então pelos avós, ou pelo responsável por ela, principalmente aqueles que são tementes a Deus, que procuram manter uma vida de acordo com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, uma vida exemplar, uma vida que mostra para as pessoas o rumo que ela deve seguir, uma vida pautada nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, dos seus apóstolos, da palavra de Deus, uma vida guiada pelo Espírito Santo. Então nós estamos vendo que este referencial que as crianças precisam para elas crescerem mentalmente saudáveis, isto está sendo trocados por ideais e ideias que são totalmente contrárias aos ensinamentos do nosso Deus Criador. Então isso é um perigo, porque nós estamos diante de quê? De uma geração sem referencial, uma geração que não consegue ver às vezes no seu pai ou na sua mãe algo que a inspire para que ela cresça e seja daquele jeito, ou então melhora, seja uma pessoa melhor. Nós estamos vendo uma regressão, infelizmente. As crianças que estão crescendo agora, a maioria delas, elas estão sendo pior do que os seus pais. Isto é uma realidade que já é vista por todos os órgãos de pesquisa de comportamental. Isso já está sendo visto. Os professores estão perdendo até mesmo o desejo de continuarem a ensinar, de continuar o trabalho na escola. Eles estão perdendo o prazer de serem educadores, exatamente por causa disso, porque as crianças, elas vão para a escola completamente sem referencial, desnorteadas, não obedecem o que está sendo passado para eles. Os professores são humilhados, os professores são processados, os professores são desmerecidos, e isso
Isso tudo porque estão tendo classes, o quê? De que maneira? Classes mal educadas. Elas não estão recebendo, os filhos não estão recebendo educação dentro dos seus lares. Na hora deles ir para a escola, para aprender matemática, para aprender português, para aprender exatas e humanas, eles não aprendem. Não aprendem por quê? Porque os professores não encontra ambiente na vida daquelas crianças para poder ensinar a elas as exatas e as humanas. Os professores muitas vezes têm que ensinar a elas a sobrevivência, ensinar a elas às vezes comportamento, o que elas têm que fazer em relação ao comportamento. Os professores às vezes têm que ensinar a elas a respeitar o amiguinho, a respeitar o professor, a respeitar o bem público, a respeitar o que tem dentro daquele local de escola. Então está uma confusão sobre a face da terra. Isto é uma coisa muito séria, porque quando nós olhamos aqui, o Senhor colocando como um sinal, falando uma parábola, que aprendei-vos, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que estás próximo o verão. Ou seja, ele usou o quê? Ele usou uma figura da natureza, algo que aquelas pessoas estavam familiarizadas com ela, algo que fazia parte do seu dia a dia, que fazia parte do seu cotidiano, para falar para eles a respeito da volta dele, do tempo da sua volta, do tempo do fim, do tempo da grande tribulação, do tempo do anticristo, do tempo do levante do maligno, do tempo do esfriar do amor, do tempo da multiplicação da iniquidade, o tempo do desrespeito, da desobediência, da anarquia, né? Então ele deixou como algo assim, um referencial à questão da parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Próximo verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que estáis próximos à porta. Que coisas são estas? Que coisas? Se você voltar um pouquinho no texto e começar a ler, você vai ver. Ele falou a respeito dos sinais, que seria o quê? Se você começar a ler no partir do verso de número 1 do capítulo 24, quando os discípulos ainda chamam a atenção dele para o templo, maravilhados com o templo, que nem havia sido terminado totalmente, ainda tinha vários detalhes para ser construído, para terminar, mas já estava praticamente pronto a reconstrução do templo naqueles dias, quando eles, maravilhados, mostram para Jesus, e Jesus fala para eles: em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isto aconteceu. Depois deste acontecimento, aconteceu também a dispersão do povo de Israel, porque Jerusalém, ela foi destruída nos anos 70. O templo também foi destruído. Eles foram dispersos, se tornaram dispersos pelo mundo afora. Perderam o seu território, perderam suas propriedades, perderam o seu referencial de propriedade, de cidade de Deus, de herança de Deus, da herança que eles haviam recebido de Abraão, e peregrinaram pelo mundo afora. E assim como nós conhecemos aqui até nos nossos dias, chegando até nessa presente era, nessa presente época, quando fora devolvido a eles o seu território após a Segunda Guerra Mundial. Por que eu cito isso para você? Porque a nação de Israel é o maior sinal visível da presença de Deus no comando da humanidade. Ele formou esta nação, plantou esta nação na terra de Canaã, fez aliança com esta nação. Os profetas que falaram ao mundo são os profetas desta nação, os profetas judeus. A lei foi dada também, a lei do referencial para que as pessoas vivessem uma vida justa.
O código de lei que mostrava para as pessoas, que ensina as pessoas como elas devem se comportar com justiça, é o código de lei também dado por Deus por intermédio de Moisés, o famoso, conhecido os 10 mandamentos, que amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Isso também Deus deu para o mundo, para a humanidade, por intermédio da nação de Israel. Além de tudo isso, Deus deu para eles também, deu para a nação de Israel o direito de trazer ao mundo o Cristo, que nasceu da Maria, que era virgem, que ainda não tinha tido relação sexual com José, apesar dela ser já sua noiva, comprometida com ele, não havia casado ainda, não havia tido relação sexual com ele, e de repente, para cumprir o que estava escrito na palavra de Deus, o Espírito do Senhor veio sobre ela engravidou e nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mostrar o quê? Que aquele que viria para salvar o mundo, ele viria da semente santa, da semente de Deus, mas viria também da mulher, para cumprir aquilo que Deus havia falado lá no Éden, quando disse para a serpente, a inimiga de Deus, a inimiga da humanidade, que a semente da mulher iria esmagar a cabeça dela, da serpente, no caso de Satanás, e ele iria, Satanás, ferir o calcanhar da semente da mulher, no caso, o Cristo, que a nação de Israel também deu para a humanidade, o Cristo, o Salvador do mundo. Então, com eles, Deus fez o concerto, para eles, Deus deu a terra de Canaã, Deus deu as suas leis, Deus deu os profetas, Deus deu o Salvador do mundo, e Deus deixou a promessa de que esse mesmo Salvador do mundo, que um dia subiu aos céus, irá voltar para poder levar ao seu povo, a sua igreja que está aqui hoje, representando o Senhor Deus, falando dos mandamentos de Deus, pregando a salvação em Jesus Cristo nosso Senhor, e avisando para a humanidade que só há um caminho para ela seguir, e este caminho tem nome e sobrenome: Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então, essa igreja que prega esta palavra, que vive esta palavra, é a igreja que ele virá buscar, e teremos também o tempo da grande tribulação, que será um tempo difícil, em que Satanás vai estar comandando e governando. Então, quando nós citamos aqui a nação de Israel, porque ela é o sinal visível, presente no meio da raça humana, do que Deus promete e faz, do que Deus prometeu e ainda vai fazer. Também, assim como Deus falou que eles seriam peregrinos, forasteiros no mundo inteiro, mas depois eles voltariam para a sua terra, ele mesmo os levaria para lá, de volta. Assim ele fez depois da Segunda Guerra Mundial, em 1947, quando fora votado a devolução do território da nação de Israel, e a partir daquele ano, 1947, 48, e daí para frente, eles voltaram para a sua terra, voltaram a habitar a sua terra, enfrentaram guerras, venceram as guerras, permaneceram lá, se transformando em uma das maiores nações do mundo, para mostrar para nós aquilo que Jesus falou, que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Então, se eu, sabendo disso, que passará os céus e a terra, e que eu vejo nos acontecimentos na nação de Israel, diante dos olhos do mundo inteiro, se eu estou vendo o cumprimento da palavra de Deus, eu preciso me comportar com sabedoria, não me entregando ao desespero, porque eu não consigo emprego, porque eu estou tendo um problema com a minha família, porque os meus filhos estão agressivos, porque meu casamento acabou, porque eu estou tendo uma enfermidade que os médicos disseram que não tem cura. Eu não posso pegar esses acontecimentos aqui, que são coisas temporais, que existe hoje, mas amanhã não existe, são circunstâncias. Eu não posso deixar que estas coisas venham dar direção à minha vida, mas quem tem que estar dando direção à minha vida é o Senhor Jesus Cristo. Quem tem que dirigir a sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Sua vida tem que ser, se ela tem que ser repaginada, ela tem que ser repaginada conforme a palavra de Deus, como Jesus falou para Nicodemos. Se alguém falou em repaginar, foi Jesus.
Jesus, quando ele conversou com Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João, falando para Nicodemos: Nicodemos, o que vos importa é nascer de novo. Então não adiantava pegar o remendo do pano novo e colocar no pano velho, não adiantava também pegar remendo de pano velho para colocar no pano novo. O que precisava fazer era um novo nascimento, era ouvir a palavra de Deus, é acreditar na palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus e seguir as ordens do Senhor Jesus. Então aqui, quando você lê Mateus capítulo 24, ele deixa como evidências os sinais do tempo do fim, e as evidências, se você pegar e analisar, você vai ver que muitas são catástrofes da natureza, como nós temos percebido nos nossos dias, a mudança climática e tantas outras coisas que a ciência dá uma explicação numérica, uma explicação lógica, mas na verdade o que está acontecendo são coisas que foram pré-determinadas por Deus e deixadas pelo Senhor como sinais do tempo do fim. Algo que ele chama a nossa atenção, que você pode parar e analisar agora, aí dentro da sua própria casa você vai encontrar essa evidência o multiplicar da iniquidade. Tem acontecido coisas que a gente para e pensa: meu Deus, é o fim mesmo, é o fim. Eu ouvi o relato de uma professora contando o que aconteceu na sua escola. A classe dela é de 4 a 5 anos. E uma zeladora da escola, ela entrou no banheiro e pegou 2 crianças, 2 meninos nessa faixa etária de 4 a 5 anos. E um dos meninos estava com o seu short abaixado e o outro menino estava beijando o órgão genital, ou seja, o pipiu, para você entender melhor, daquela outra criança. E aquela zeladora, ao ver aquela cena, ela ficou, digamos assim, fora do chão, né? Desorientada, fora do chão, e ficou assustada e foi falar com a professora: professora, eu acabei de ver isto, relatou o ato que ela acabara de ver, a cena que ela havia presenciado, e falou para a professora: professora, vamos lá. A professora falou: não, a diretora, aliás, falou para a diretora, vamos lá, chamou a professora, falou para a professora também: diretora, vamos lá, diretora, a professora vê o que está acontecendo. Ela falou: não, deixe as crianças, isto é a ideologia de gênero, deixa eles à vontade, deixa eles descobrirem o que eles querem ser. Meu Deus, que é isto? Que absurdo! Isso é fato que aconteceu, mostrando que a situação está complicada. Isso é a multiplicar da iniquidade que está no Evangelho de Mateus capítulo 24, o multiplicar da iniquidade até na vida das crianças que eram para ser inocentes, puras de coração. Elas já estão praticando esses atos, e tudo isso em nome de uma farsa satânica chamada ideologia de gênero, que leva as pessoas à loucura, ao suicídio, porque elas partem por este caminho, achando assim que elas vão encontrar a felicidade, e não é nada disto que elas encontram, além do chamado preconceito, né? Que são o fato das pessoas não aceitarem esse tipo de coisa, esse comportamento fere a maior parte, fere o coração das pessoas. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra as pessoas que têm essa atitude, eu sou contra o pecado. Eu sou filha de Deus e sou imitadora de Deus, sou pregadora da palavra de Deus, e como imitadora de Deus, eu sei que Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Tanto é que ele colocou como salário do pecado a morte, mas mostrou a sua bondade infinita, mostrando que o dom gratuito dele é a vida eterna pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas só por este sinal, por esse do multiplicar da iniquidade, já mostra para nós que de fato nós estamos vivendo o tempo do fim. O que falta, o único sinal que ainda está faltando hoje, para nós dizermos categoricamente que o fim chegou, é o quê? É fazer o acordo de paz
entre os israelitas e os seus inimigos, e os árabes, que são seus inimigos, que querem varrer Israel do mapa, que querem acabar com a nação de Israel. Então o que falta é isto, o que falta é o acordo de paz, que já está sendo costurado aí pelo presidente americano e outros interessados pela questão. Além do acordo de paz, a reconstrução do templo, que nós acreditamos também que é algo que está dentro da cronologia dita pelo Senhor Jesus Cristo quando chegasse o tempo do fim. Então os únicos sinais que está faltando diante dos nossos olhos são essas coisas. Isto é claro que há uma divergência muito grande na interpretação dessas duas questões, do acordo de paz e da reconstrução do templo, do arrebatamento da igreja. Existem várias linhas de pensamento e de interpretação dessas questões, mas o que ninguém diverge é do que Jesus Cristo falou e deixou como sinal. Então você precisa tomar cuidado, e eu também, porque ele diz que passará os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão, como ele disse aqui para nós no texto que eu li para você de Mateus capítulo 24, quando ele falou estas palavras. Ele disse no verso 36: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, as pessoas vão estar na sua rotina, levando a sua vida como se nada de anormal estivesse acontecendo, fazendo as coisas, vivendo a vida, comendo e bebendo, participando de festa e tudo mais, e não prestando atenção nos sinais deixados pelo Senhor Jesus. Um outro sinal também de grande evidência é que o evangelho, e este evangelho do reino, será pregado a todas as gentes para servir de testemunho. Aí então virá o fim. Veja isso. Então são sinais que não podemos negligenciar. O evangelho está sendo pregado 24 horas por dia no mundo inteiro. Isto é um sinal grande da volta do nosso Senhor Jesus, do tempo do fim. Ele falou também, pelo fato de multiplicar a iniquidade, o amor estaria esfriando no coração de quase todos. Isto é algo evidente também, que já está dentro das nossas casas. Não precisamos nós nem fazermos uma pesquisa para saber se isso de fato está acontecendo. É só nós vermos no relacionamento da nossa própria família, para nós vermos que o amor esfriou. Então esses são sinais que nós não podemos negligenciar. Mas o perigo é que as pessoas se comportarão como nos dias de Noé, comendo e bebendo, festejando, casando e dando-se em casamento, e não prestando atenção nos sinais, até que veio o dilúvio e matou a todos. Então nós precisamos tomar cuidado, porque os sinais estão diante dos nossos olhos. E não dá para nós criarmos um mundinho particular para nós e falar: não, eu vou ficar aqui no meu canto, eu vou fazer isso e assim, e aí eu vou fazer tudo certo. Não, nós temos que enquadrar a nossa vida de acordo com os ensinamentos de Deus para nós. Primeira coisa: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu coração. E o segundo mandamento, do tamanho ou da dimensão deste, que é: amarás o teu próximo como a si mesmo. E é isto que nós não estamos vendo. O amor ao próximo nós não estamos vendo. Então nós precisamos abrir os olhos. A realidade está aí. Nós estamos a um passo da eternidade. Pode ser para quem crê em Jesus Cristo para o paraíso, mas para quem rejeita Jesus Cristo pode ser também um passo para a grande tribulação e passar pela marca da besta, que é uma outra questão também, que é muito séria, mas é uma realidade. Então que você fique atento, voltando seus olhos para Deus, não gastando seu tempo apenas com as coisas aqui deste mundo, porque o que está aqui está condenado à destruição. Então o que nós temos que fazer é buscar o Senhor, acreditar em Deus e dizer: Senhor, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade na minha vida aqui na terra, como a tua vontade, meu Deus, é feita aí nos céus, na vida dos seus que habitam com o Senhor. Como foi feita na vida do nosso Senhor Jesus, quando Ele estava presente aqui conosco. Que você e eu, que nós tenhamos esse zelo, e assim
vai acabar tudo bem, em nome do Senhor Jesus. Quero orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso bondoso Pai, porque o Senhor nos ama com amor eterno. O Senhor deixou, meu Deus, escrito na tua santa palavra, tudo que nós precisamos saber para o nosso próprio bem. Meu Deus, que o Senhor abençoe esta pessoa que estava pensando até mesmo em abandonar a fé, em desistir de tudo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela não venha se desanimar diante dos problemas que ela não conseguiu resolver, mas que ela entregue nas tuas mãos, porque o Senhor é o Deus provedor. Que ela não venha se entregar, meu Deus, ao desespero, ao ponto, meu Deus, de tirar a sua própria vida, mas que ela venha ver em Jesus Cristo a solução para todas as pelejas que ela está enfrentando. Oh, meu Deus, assim como disse o salmista, que as aflições do justo são muitas, mas o Senhor o livra de todas elas. Que esta pessoa permaneça, meu Deus, praticando a justiça, servindo ao Senhor com alegria, guardando a tua palavra no coração, orando e buscando o Senhor e acreditando nas tuas promessas. Oh, meu Deus e meu Pai, que ela não venha se desesperar, porque ela levantou de manhã e o problema ainda permanece, ainda persiste, a dificuldade ainda não foi resolvida, e Satanás tem usado estas situações, essas complicações, para tentar nos tirar da tua presença, acusando o Senhor de não cuidar de nós. Meu Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, repreende Satanás com todo o seu engano, repreende Satanás com todas as suas artimanhas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Se essa pessoa, ela se vê, meu Deus, com a vida amarrada, que ela seja libertada de todas as amarras do inferno, em nome do Senhor Jesus. Se ela está angustiada, porque nada dá certo, nada vai para frente, que ela seja libertada da angústia e que ela comece a agir pela fé. Aquilo, meu Deus, que para ela parecia ser um problema sem solução, que ela comece a ver agora o Senhor agindo e solucionando a dificuldade, resolvendo o problema, entrando com a providência e dando a solução daquilo que ela está precisando. Ampara esta pessoa, alegra esta alma e este coração, repreende o espírito da morte que tem tentado levá-la ao autoextermínio, ao suicídio, que tem tentado levá-la por fim na sua própria vida. Essa pessoa que até já tentou se matar, repreende Satanás, repreende os demônios dentro deste lar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paralisa agora toda obra maldita e maligna, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, e abra os céus e derrama a bênção do Senhor na vida desta pessoa, na vida, meu Deus, deste que clama pelo Senhor, na vida desta mulher que espera o milagre, que espera o livramento. Oh, meu Deus, confirma, Senhor, confirma, meu Pai, a bênção que ela está pedindo, realizando o milagre que ela está precisando, em nome do nosso Senhor Jesus. Abençoa este lar, abençoa esta família, dê sabedoria a cada um, que eles não sejam guiados pelos enganos maligno e mundano, mas que sejam guiados pelo Espírito Santo do Senhor e sejam fortalecidos na fé e prossiga a jornada feliz. Nós pedimos isto crendo que o Senhor há de fazer coisas extraordinárias dentro desta casa e na vida desta família. Com esta certeza na nossa alma, nós te agradecemos, dando ao Senhor, meu Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, que assim seja. Amém, Senhor, e amém. Muito bem, Deus te abençoe, fé em Deus e prossiga a caminhada. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas se Ele não vier agora, que nós permaneçamos firmes e fortes na fé. Muito obrigada, eu, pastora Carmen Soares, te agradeço, que você seja ricamente abençoado e abençoada, que a sua casa seja um referencial da presença de Deus, que a sua família viva no
amor de Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja na sua vida, seja na sua casa, seja na sua família, seja no local de trabalho, no seu local de trabalho, na sua vida profissional, empresarial. Se você está desempregado, que você também tenha a bênção de Deus sobre você. Se você está desempregado, que você veja Deus abrindo a porta e te recolocando no mercado de trabalho, em nome do nosso Senhor Jesus. Fique na graça e na paz do Senhor. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.